Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Estou aqui mais uma vez para darmos continuidade nessa maratona, nessa reta final para a prova da UERJ de 2022. Vou resolver agora nessa aula aqui a prova de 2020, tranquilo? Já tive um vídeo aqui em 2021, agora eu vou para a prova de 2020 para a gente pegar mais um pouquinho das questões que eles colocaram aí, ver o que eles cobraram e por aí vai. Tá? A ideia então eu resolvi as últimas quatro provas rapidamente, porque a gente começa a aquecer os neurônios, a gente começa a rever alguns conceitos importantes e aí eu vou iniciar uma sequência de vídeos de acordo com o edital daqueles assuntos mais fortes com uma boa pedida para a prova, né? A gente vai falar um pouco de ecologia, a gente vai falar um pouquinho de DNA, vamos falar ali a diferença de células procariontes e eucariontes e as organelas envolvidas nestas células, quais são as funções. Então tem muita coisa boa para a gente ver, para a gente conseguir resolver a prova aí que tá para ser agora no dia 20 de março. Tranquilo? Bom, já peço aqui de antemão para que você se inscreva aqui no canal Igor Belo, beleza? Onde a biologia tende a ficar mais fácil para você, tá? E quem quiser também pode me adicionar lá no meu Instagram, @professorbelo. Tranquilo? Bom, vamos à questão então da prova de 2020. E só lembrando, né, a UERJ ela trabalha com interdisciplinaridade, ou seja, no início da prova vai ter uma questãozinha de química ali solta, né, uma de biologia, uma de física e depois tem a parte de ciências da natureza, beleza? Então vamos nós. Deixa eu pegar aqui para ver qual é a minha primeira questão. É a 4 mesmo? É. Questão número 4. Várias mudanças ambientais interferem no ciclo biogeoquímico do carbono. Sabe-se que a maior parte desse elemento está armazenada nas rochas e sedimentos da crosta terrestre, como indica a tabela. Então tá lá. Os principais reservatórios de carbono no planeta, carbono é a letra C, tá pessoal, na tabela periódica. E aqui você vai ter a porcentagem total, né, de carbono na Terra. Então vamos lá. O enunciado disse que em rochas e sedimentos você tem aí a maior parte desse elemento armazenado em rochas e sedimentos. Vamos ver quanto. Então em rochas e sedimentos a gente acha aí mais de 99,5% de carbono, ok? Armazenado em rochas e sedimentos. 0,05% você vai encontrar esse carbono nos oceanos. Em 0,003% você vai encontrar esse carbono na biosfera terrestre. E aqui os valores vão diminuindo, né? Biosfera aquática, em combustíveis fósseis você encontra aproximadamente 0,006% desse carbono e em hidratos de metano 0,014%. Então tá aí uma tabelinha e ele vai dizer o seguinte: a exploração intensa dos recursos naturais acelera o processo de conversão do carbono encontrado em rochas e sedimentos em compostos de carbono que circulam nos outros reservatórios. Ou seja, se você explora rochas e sedimentos, por exemplo, você vai acabar pegando aquele carbono que está ali e ele vai acabar sendo jogado para algum outro local. Nós estamos falando do ciclo, por exemplo, do ciclo do carbono. Então, o elemento C, ele pode transitar no ciclo, por exemplo, formando dióxido de carbono, formando, por exemplo, monóxido de carbono, formando carbonatos e por aí vai. Tranquilo? Então, ele está dizendo o seguinte: uma consequência desse processo é o quê? Ou seja, pensa assim, se você está explorando muito, intensamente, né, um recurso natural, e a questão está te falando que quando você explora muito esse recurso natural, você faz com que haja uma conversão desse carbono encontrado, né, nessas rochas e sedimentos, e esse carbono pode ser liberado, por exemplo, pode ser liberado na atmosfera, isso vai gerar uma consequência. E essa liberação do carbono, você acha que vai gerar qual consequência no meio ambiente? Você acha que isso vai gerar uma redução da eutrofização, um aumento do efeito estufa no planeta, né? Aí a Terra fica mais quente,
o aumento da camada de ozônio ou uma redução da fixação de nitrogênio? Então, imagina aí, o que você chutaria? Galera, uma consequência desse processo, ou seja, dessa intensa atividade de exploração, né, desse carbono ali em rochas e sedimentos, vai gerar aumento, pessoal, do efeito estufa. Beleza? Por quê? Porque quanto mais você libera carbono na atmosfera, né, mais você vai acabar criando um ambiente aqui no planeta, uma atmosfera cada vez mais quente. E isso gera o famoso efeito estufa. Parece que você acorda de manhã, você vai para o trabalho, você vai para a sua aula, para a sua escola, para o seu curso, e você parece que você está numa estufa mesmo, esquentando de tão quente que está. Porque a luz do sol bate, né, aqui na nossa atmosfera, ela penetra os raios UV, e na hora de você conseguir dissipar essa luz, né, e esse calor não consegue ser dissipado, e ele fica meio que aprisionado nesse nosso ambiente aqui, nessa nossa atmosfera, e essa Terra acaba ficando realmente muito quente, o nosso planeta, ok? Então, basicamente é isso aí. Não vai haver a redução da eutrofização. A eutrofização tem a ver com a falta, né, de oxigênio, por exemplo, em ambientes aquáticos, tá? Aumento da camada de ozônio está fora e redução da fixação do elemento químico nitrogênio também está fora. Beleza? Quando a gente fala em camada de ozônio, pessoal, a gente está falando do O3, né? Beleza? Tranquilo. Vamos lá. A5 não, então agora vamos partir para as questões oficiais da prova. Aí vem a parte de linguagens, né? Então, deixa eu avançar aqui para a questão exata, que é a 35. Vamos lá, espanhol. Depois vem francês, para quem sabe, né? Inglês. Matemática aí, vamos para 35. Vamos lá. Agora ele começa a parte de ciências da natureza. Essa questão é sobre DNA. Uma questão boa, tá? Inclusive caiu na última prova de 2021, no último vídeo que eu gravei aqui do canal. A última questão da UERJ de 2021 foi sobre DNA. Então, o candidato ele tem que saber realmente dominar isso aí, essa fita dupla, tem que dominar o RNA, que é de fita simples, saber o nome das bases nitrogenadas, saber quantas ligações existem entre uma base nitrogenada e outra, para conseguir resolver as questões, beleza? As duas cadeias carbônicas que formam a molécula de DNA são unidas por meio de ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Há 4 tipos de bases nitrogenadas. Quais são? Adenina, citosina, guanina e timina. Todo mundo sabe que essa base adenina, ela faz 2 ligações com a timina, tá, pessoal, no DNA. E a citosina faz 3 ligações químicas com a guanina. Então, só para você saber, vou botar aqui em laranja, se você tem uma fita de DNA aqui e a sua fita complementar está aqui, né, formando aquelas ligações aqui de hidrogênio, tá, entre uma base nitrogenada e outra, todo mundo já deve ter visto essa figura num jornal, numa televisão e por aí vai. Você tem que lembrar que se nessa fita amarela você tiver uma adenina, ela vai se ligar, o complemento dela vai ser uma base timina, tá bom? Se nessa fita amarela, por exemplo, vamos seguir aqui, ó, ela tem uma timina, na laranja tem que ter uma adenina. Se na amarela tiver uma citosina, na laranja tem que ter uma guanina. E por aí vai, tá? As bases são complementares. Tranquilo? Na estrutura a seguir, estão representados em pontilhado, né? Esses pontilhadozinhos aqui, ó. Tá vendo? As ligações de hidrogênio existentes nos pareamentos entre as bases timina e adenina e citosina e guanina, na formação da molécula de DNA. Então veja, quando você tem a timina se ligando à adenina, você percebeu que ele botou pontilhado aqui e pontilhado aqui. Ou seja, eu tenho 2 ligações entre a adenina e a timina. E eu tenho 3 ligações, né, 3 ligações de hidrogênio, quando eu faço a ligação entre a citosina e a guanina. Tranquilo? Tá aqui as 3 aqui, ó. Tá? Beleza. Considere, aí vem a questão 35. Considere que uma molécula de DNA com todas as citosinas marcadas radioativamente foi transferida para uma célula sem qualquer substância radioativa.
Após esse procedimento, a célula sofreu 2 divisões mitóticas, gerando aí, né, originando 4 células filhas. Ao final dessas divisões mitóticas, ele quer saber a quantidade de células filhas com radioatividade é quanto. Vamos lá. Como é que a gente resolve isso? É assim, ó. Você tem aqui uma célula, tá? Sem qualquer tipo de substância radioativa, tá aqui. E aí dentro dessa célula, você vai perceber que tem uma molécula de DNA com todas as citosinas marcadas radioativamente. Então, como é que funciona? Na mitose, você com uma célula, quando ela vai se dividir, ela passa por um processo de intérfase, né? G1, S e G2. Eu já comentei isso com vocês. G1, S e G2. Então, antes de dividir, a célula passa por uma intérfase. Na fase S, o material genético vai ser duplicado. E aí depois a célula ela consegue fazer de fato a sua divisão para que ela consiga manter uma equidade nessa distribuição do seu material genético. Com isso, as células filhas, que são essas que vão ser formadas, vão receber a mesma quantidade de DNA da célula original, que é a célula mãe. Tranquilo? E outra coisa importante, quando a gente fala em DNA e a gente fala em divisão dessa célula e a duplicação desse material genético, quando o material genético ele é replicado, ele é duplicado, a gente diz que esse processo é semi-conservativo. Como assim? É simples. Se eu tenho uma fita de DNA, ok? Deixa eu botar aqui direitinho para você. Ó, se eu tenho essa fita aqui e eu tenho uma outra, que é a sua complementação, né? E as bases estão aqui ligadas entre si, tá? Quando eu pego essa estrutura de DNA e eu quero fazer um novo DNA a partir deste molde, olha o que acontece. Eu vou fazer de forma bem abstrata aqui, tá? A fita rosa, ela meio que vai se separar da fita roxa. Elas estavam juntas, complementares, agora elas vão se distanciar, eu vou separar. E aí eu vou complementar a fita com uma fita nova. Então veja, a fita roxa é uma fita velha. A fita rosa é uma fita velha, é a fita original, é a fita mãe. O que eu vou fazer? Eu vou chegar nessa fita roxa e vou fazer mais uma. Entendeu? Eu vou complementar essa aqui, ó, com uma nova molécula de DNA. E a rosinha, por sua vez, eu vou vir aqui, ó, e vou colocar uma outra. No final das contas, o que você percebeu? Eu passei a ter 2 moléculas de DNA idênticas. Vou chamar aqui de 1 e 2. A 1 é idêntica a 2, tá? Porém, você na 1 manteve uma fita original e entrou com uma fita preta, que é a complementar. Na 2, você manteve a fita original, que é a roxa, e entrou com uma outra vermelha. Tranquilo? Então, basicamente, quando a gente manteve a rosa, né, na verdade, entrou com a vermelha. Então, basicamente, quando a gente faz uma duplicação de DNA, o aluno ele precisa entender que nesse momento que acontece a intérfase, existe sempre essa ideia do semiconservativo. Porque metade da fita é original e a outra é nova. E do outro lado, na outra célula, vai ter uma fita antiga e uma nova. Então, o que eu quero dizer com isso? Vou botar para cá. Quando esta célula for se dividir, ela vai formar 1 e 2. Tá aqui a minha primeira divisão mitótica. Só que ela sofreu 2. Então agora essa célula aqui vai formar essa e essa. E essa de cima vai formar essa e essa aqui. Ah, entendi. Então depois de 2 divisões mitóticas, eu vou ter um total de 4 células. Perfeito. E aí, como é que eu vou resolver? Como que eu vou saber a quantidade de células que vão apresentar radioatividade? Simples. Eu vou pensar aqui nesse seguinte sentido. Vou usar as mesmas cores, tá? Eu tenho aqui, pensa aqui, numa fita rosa, não vou ficar embolando, e do lado, botar azul, uma fita azul.
tá? Elas estão afastadas, mas isso aí é a dupla fita de DNA, tudo bem? Pensa que elas estão aí. Quando você faz isso, o que vai acontecer? Antes de me dividir, eu preciso fazer uma duplicação desse DNA, ok? Então, olha o que vai acontecer. Quando eu duplicar o meu DNA e a minha célula de fato se dividir, eu vou poder afirmar para você, candidato, que esta célula de cima, que pode estar marcada aqui, ó, radioativamente, botar esse tracinho roxinho, como se fosse um tracinho roxinho da radioatividade, tá? Lá da citosina. Eu posso afirmar para você que essa fita rosa, marcada com a radioatividade da citosina, foi para uma célula de cima, beleza? E ela recebeu certamente uma fita complementar, íntegra, sem radioatividade nenhuma. E eu sei que o meu outro pedaço, a minha outra fita do DNA, foi para a célula de baixo, recebendo também lá aquela minha citosina radioativa. Então, tanto a célula de cima quanto a célula de baixo, elas são descendentes de uma célula-mãe original, que é essa aqui, ó. Esta é a célula-mãe. Sacou? E aí, o que vai acontecer agora? Essa de baixo, ela recebeu a sua complementação também, sem radioatividade. Agora, eu vou ter que passar para a segunda etapa. Eu vou fazer uma nova divisão mitótica. E aí, nesta nova divisão mitótica, eu vou manter em uma das células, lá de cima, a minha fitinha rosa com a minha marcação da radioatividade, lá da citosina, por exemplo, ok? E, deixa eu botar agora de laranja, né? A outra aqui, ó, de baixo, eu vou ter a minha laranjinha íntegra, sem problema nenhum, ok? E agora eu vou para célula de baixo. Eu vou pegar a minha fita azul, vou colocar nesta célula aqui com a minha radioatividade, e a outra laranjinha daqui de baixo vai vir para outra. Poxa, Belo, mas não tá faltando fita aí não? Tá. Esta fita rosinha, que tá aqui em cima, ela pode sofrer sem nenhum problema uma complementação. Vou até mudar de cor, vou botar verde. Ela vai receber uma fita complementar íntegra. A laranjinha, que é essa daqui, também vai receber uma fita complementar nova. Marquei de vermelho. Embaixo, essa azulzinha que está marcada de radioatividade pode receber sem problemas uma fita complementar nova. E a última pode receber também uma fita complementar sem problema nenhum. Mas eu quero que você lembre que quando você termina o processo e conta as 4 células, 1, 2, 3 e 4, você só vai perceber que em apenas 2 células você manteve aquela originalidade. Em apenas 2 células você conseguiu manter isso daqui, ó. Uma fita original mãe, a rosinha, com a citosina marcada radioativamente, e uma fita azul marcada radioativamente também. Esta estrutura, né, só acontece em 2 células dessas 4 formadas. Ela acontece aqui, ó, que eu marquei de azul, é só você olhar ali, beleza? E ela acontece aqui, ó, marquei de azul também. Então, nesta primeira célula que eu quis desenhar aqui, ó, nessa aqui e nessa aqui, como se fosse a célula 1 e 3, né? É onde aconteceu aí essa magia, né, de você perceber que nesses 2 grupos de células você vai ter ali, ao final das 2 divisões mitóticas, a tal da fita do DNA marcado com a substância radioativa. Tá bom? As outras não vão apresentar essa tal radioatividade aí. Tranquilo? É uma questão pesada, porque o aluno tem que lembrar que quando você vai dividir uma célula, você, antes de dividir, precisa afastar as fitas e complementá-las. Essa que era a dificuldade da questão. É você conseguir fazer esse desenho aqui, separar as fitas, uma para um lado e uma para o outro, e botar as suas fitas complementares, e fazendo isso 2 vezes. Tá bom? Isso que tornou a questão difícil, por isso, no final, o gabarito é B de bola.
Beleza? A próxima. Outra questão boa. Olha só, galera. 2 questões de DNA no concurso aí na prova de vestibular de 2020. Tá? Então, a chance de cair DNA ou RNA na sua prova do dia 20 de março é imensa. Vamos lá. A desnaturação do DNA é o processo no qual as 2 cadeias da molécula se separam devido à quebra das ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Considere um estudo que comparou a desnaturação de 4 fragmentos de DNA. Então, desnaturou o W, o X, o fragmento Y e o fragmento Z. Todos com a mesma quantidade total de bases nitrogenadas. Ok. Observe na tabela o percentual de timina presente em cada um. Vamos lá. Quais são as 4 bases de um DNA? Adenina, que você já sabe que se liga com uma dupla ligação com a timina. E a citosina, que liga com 3 ligações com a base guanina. Ok? Então, vamos lá. Quimicamente falando, quando você tem uma fita e outra, tá? E no meio as bases nitrogenadas se ligando entre si, né? As complementares, eu quero que você lembre lá da química. Para você quebrar uma ligação dupla, é muito mais fácil do que você tentar romper uma ligação tripla. Então, na ligação dupla, você gasta menos energia para quebrar uma ligação entre adenina e timina. Já entre a guanina e a citosina, você precisa gastar mais energia, tá? Aqui é um sinalzinho de mais. Você precisa gastar mais energia para conseguir quebrar essa tripla ligação entre essas bases, ok? Então, vamos lá. Para os 4 fragmentos, a desnaturação foi realizada mediante aquecimento, sem alteração do pH e com a mesma temperatura inicial. Nesse processo aí, ó, no processo de aquecimento, a maior quantidade de energia foi consumida na desnaturação do seguinte segmento, ou seja, onde que você teve que gastar mais energia, ou seja, em qual fragmento você teve que gastar mais energia para conseguir romper essas ligações. Vamos lá, o fragmento W, ele tem um percentual de timina de 10%. O que eu quero dizer com isso? Lá na fita de DNA do fragmento W, ele está dizendo para você, pela tabela, que você tem 10% de timina. Cara, se tu tem 10% de timina e tu sabe que a timina liga com a adenina, significa dizer que obrigatoriamente você também precisa ter 10% de adenina. Entendeu a jogada? Então, de cara, eu preciso saber que essa timina ligada com a adenina está representando aí 10% de um, 10% do outro. Eu já tenho 20% do meu DNA consumido. E aí, cara, se eu tenho 20% do meu DNA, a totalidade que falta, né, no caso falta para 100%, são 80%. Então, certamente eu vou ter aqui, vamos botar assim, 40% de citosina ligando aí com 40% de guanina. E aí eu te pergunto, essa estrutura de DNA, timina com adenina, citosina com guanina, cara, tá dando 100%. Você concorda comigo que nesse fragmento W, que é o fragmento que a gente está analisando, eu tô com muita quantidade de citosina e guanina? Olha aqui, ó. Eu tô com muita quantidade de citosina e guanina. Então eu vou ter muita dificuldade para quebrar essas triplas ligações entre citosina e guanina. Sacou a jogada? Quanto menos timina eu tenho, quanto menor é o percentual de timina, obviamente junto com a adenina, mais citosina e guanina você tem, cara. Então mais difícil vai ser você quebrar. Então mais quantidade de energia você vai ter que utilizar para conseguir desnaturar, quebrar, romper, quebrar as ligações químicas desse fragmento. Portanto, eu já posso afirmar de cara que o fragmento que vai ter a maior quantidade de energia consumida vai ser sim o fragmento W. Beleza?
Poxa, Bela, eu não entendi, eu achei que era a letra Z, o fragmento Z, né? Eu achei que era o fragmento Z. Cara, não tem como ser o Z. Porque no Z eu tenho muita timina. Se eu tenho 40% de timina e eu sei que ela se liga a 40% de adenina, eu já tenho 80% do meu material genético aí consumido. Vai faltar 10%, né? Vamos botar assim. Vai faltar 10% para a citosina, se ligando com 10% aí de guanina. Então, vê, matematicamente falando, você tentar quebrar esse percentual aí é muito mais tranquilo. Entendeu? Porque você tem poucas ligações triplas. Então você vai gastar pouca energia. Agora aqui não. Quanto menos timina, mais gasto de energia você vai ter para conseguir desnaturar esse fragmento de DNA, justamente porque a quantidade de tripla ligação é enorme. Beleza? Então esse é o nosso gabarito aí. Fechamos a questão 37. Beleza? Conseguiu perceber que a UERJ gosta de DNA, né? Então, quando eu for dar uma aula teórica disso com umas 3, 4 questões sobre DNA, você tem que gabaritar se aparecer alguma coisa disso no dia 20. Tranquilo? Outra aí, vamos ver. 41. É uma questão conceitual, tá, pessoal? É uma questão bem interessante de conceitos aí quando a gente começa a estudar um pouquinho ali de Lamarck, de Darwin, de neodarwinismo. É bem interessante quando a gente trata de evolução. Determinado processo presente em todos os seres vivos não foi explicado pela teoria evolutiva de Charles Darwin. Ou seja, o Darwin não conseguiu explicar tudo na teoria dele. Lembra que ele falava em seleção natural, né? Todo mundo sabe que Charles Darwin falava em seleção natural, tá? Ele falava isso no livro A Origem das Espécies. E aqui vem o pulo do gato da questão, ó. Tendo sido esclarecido mais tarde pelas contribuições da teoria sintética da evolução. Galera, matou a pau aqui, ó. Quando uma questão fala nessa expressão teoria sintética da evolução, é quando a ciência ela avança depois de Darwin. O Darwin veio até um limite. Ele conseguiu explicar até aqui. Depois, com conhecimento de genética, com o conhecimento da biologia molecular, com o avanço da microscopia, cara, do conhecimento do DNA, aí agora, como que se passa uma característica de genes, né, de um pai para um filho, de um pai para uma filha, você cria o que a gente chama de neodarwinismo. É tudo que o Darwin falou, só que de uma forma nova. Por isso que é neodarwinismo ou teoria sintética da evolução. E aí, esse processo é denominado de quê? Vamos lá. Darwin falou em especiação, diversificação entre as espécies, que é a variabilidade, né, entre as espécies que existem. Darwin falou em seleção natural, é o grande cerne, né, da teoria dele. E a única coisa que ele não conseguia explicar de fato, porque ele não conhecia a genética ainda, é sobre a hereditariedade, pessoal. A hereditariedade é um ponto que vem com o neodarwinismo. Entendeu a jogada? Ele não sabia explicar muita coisa, ele não conhecia pra caramba de meiose, como é que fazia uma duplicação de DNA, como é que isso passava para a célula filha, ele não entendia a formação de gameta. Cara, isso aí veio depois para ele. Entendeu? Então, por isso que é o neodarwinismo, teoria sintética da evolução, e aí o processo, né, é o processo de hereditariedade que ele ainda não conseguiu esclarecer e morreu sem conseguir esclarecer. Beleza? Show de bola. Então fechamos essa questão aí, 41. Temos mais umas aí? A 43 é bem fácil, tá, pessoal? É uma questão sobre o que a gente chama de sistema nervoso. Tá? Esse sistema nervoso, vocês sabem que ele pode ser o sistema nervoso central, que a gente chama de SNC, e ele pode ser o SNP, que é o sistema nervoso periférico. Beleza? E aí, olha que maneiro. Inclusive, aqui no canal eu tenho uma aula sobre o sistema nervoso, tá, pessoal? Quem quiser clicar aí, tá explicadinho lá. Mas vamos lá. Em situações de perigo, o sistema nervoso autônomo simpático produz, né,
aqui dentro do periférico, né, pessoal? Você tem a via simpática e a via parasimpática. Ele vai até explicar isso daí. Vamos lá. O sistema nervoso autônomo simpático, ele produz aí uma série de alterações fisiológicas importantes para o corpo humano. Essa resposta do organismo é chamada de reação de luta ou fuga. E provoca, né, a liberação de adrenalina na corrente sanguínea. Galera, isso aqui é terrível, tá? Quando a gente está numa situação de estresse, de fuga, de desespero, você faz coisas inimagináveis. Você corre, você às vezes se machuca e nem sente, porque a descarga de adrenalina que a glândula suprarrenal, que fica acima dos rins, libera, é uma descarga hormonal de adrenalina muito forte e isso gera uma consequência fisiológica no seu corpo. Aí ele vai dizer justamente isso. A liberação desse hormônio, que é a adrenalina, resulta na redução do seguinte processo vital. Ele quer o que resulta na redução de qual processo? Vamos lá. Vamos supor que você está no Rio de Janeiro, um cara anuncia um assalto no ônibus, tu fica desesperado querendo pular pela janela, um Deus nos acuda. Sístole ventricular. Você acha que quando você liberar a adrenalina para essa situação de luta, de fuga, ou tu vai embolar com bandido, tu vai fugir, tu vai dar um jeito. Tu acha que essa sístole ventricular, ou seja, quando seu ventrículo do coração começar a bater, você acha que essa sístole vai aumentar ou vai se reduzir? Você acha que seu coração vai bater mais forte de nervoso para você fugir, para bombear mais oxigênio, mais sangue fluindo ou menos? Vai aumentar. Então não pode ser a letra A. Ele quer saber o seguinte, a liberação desse hormônio resulta na redução de qual processo? Não, a sístole não é. A sístole aumenta. O batimento cardíaco aumenta, ele não diminui. Ninguém vai tomar um susto, ficar desesperado para querer fugir, lutar, correr, e o coração vai começar a parar de bater, o batimento vai cair? Claro que não. Né? Então tá fora essas duas opções aí. Dilatação brônquica. O seu brônquio, né, pessoal? Vocês sabem, ó. Traqueia, com aqueles anéis de cartilagem ali, beleza. Os brônquios, né? Aqui estão os pulmões. Os brônquios se ramificam em bronquíolos, tá bom? Para conseguir levar ali o ar para toda a área ali do nosso pulmão direito e esquerdo. E no final a gente termina com os alvéolos pulmonares. Mas vamos lá. Você acha que os brônquios vão dilatar para conseguir captar mais ar, para você oxigenar mais, correr e tal? Ou vocês acham que o brônquio vai acabar contraindo? Gente, o brônquio vai conseguir dilatar sim. Você vai ter o aumento desse processo de dilatação brônquica. Ok? Agora, o peristaltismo intestinal, ele realmente vai ser reduzido. Portanto, o gabarito é a letra D de dado. Cara, não faz sentido você, no momento de luta, de fuga, de desespero, querendo correr, achar que vai haver movimentos no seu intestino de peristaltismo para, por exemplo, querer, vamos colocar assim, realizar uma digestão para você de algum alimento. Nada disso. Esse peristaltismo ele vai cessar. O seu corpo está preocupado com a tua fuga, com a tua sobrevivência. Ele vai fazer tudo para que você tenha uma melhor oxigenação, para que a sua musculatura esteja predisposta a aguentar uma corrida, entendeu? Para que você consiga aumentar o seu batimento cardíaco, a sua sístole ventricular, a sua pupila vai ficar mais ligada, ela vai aumentar para você ver melhor as coisas e por aí vai. Tranquilo? Show de bola. E que mais aí? A última, né? Apicultores brasileiros encontram 500 milhão de abelhas mortas em 3 meses. Nos últimos 3 meses, mais de 500 milhões, né, de abelhas foram encontradas mortas por apicultores apenas em 4 estados brasileiros, segundo o levantamento da Agência Pública e Repórter Brasil. Alguns ecossistemas são gravemente afetados por desequilíbrio, como relatado na reportagem. Pessoal, a reportagem relatou o quê? A reportagem relatou morte. Quem está morrendo? Who's dead? É a abelha. Cara, se a abelha morre, olha o que vai acontecer. Nesse caso, uma consequência para plantas polinizadas por abelhas é o quê? Caraca, imagina que tem uma planta. A abelha vem até você, pega o seu grão de pólen e leva o seu grão de pólen seu para outra área. Você consegue perceber que
essa planta que depende da abelha para sua, né, reprodução, ela não vai acabar se prejudicando? Porque se a abelha não está vindo até você, como é que você vai conseguir, né, a sua reprodução de uma forma mais eficiente? Vai ficar prejudicado. Então veja, nesse caso uma consequência para as plantas que são polinizadas por abelhas vai ser o quê? Diminuição da necessidade de água, a redução da dispersão de sementes, a perda da variabilidade genética ou uma limitação da taxa de fotossíntese? Galera, olha só, diminuição da necessidade de água está fora. O fato da abelha vir ou não vir não vai atrapalhar muito aí essa planta que precisa ser polinizada. Grãos de pólen, pessoal, tá levando ali o material genético daquela planta, né? Então, se a abelha não está vindo e indo para outras plantas e outras áreas, você vai ter uma perda da variabilidade genética para esse grupo populacional de plantas. Tá? Não é que ela vai morrer, mas ela vai perder uma eficiência de variabilidade genética aí, já que a abelha ajudava nisso. Não é dispersão de sementes, muitos alunos marcaram redução da dispersão de sementes, porque a abelha não atua em cima de semente de planta, gente. Ela atua no grão de pólen. Ela se suja todinha lá nas suas asas, né, principalmente ali no seu dorso do corpo, e ela voa com o grão de pólen daquela planta para uma outra área e acaba soltando esse grão de pólen em outra planta. Com isso, existe uma grande miscigenação e uma grande variabilidade genética entre os gametas dessas plantas, sacou? Por isso que acaba evoluindo aí com os milhares de anos, tá bom? Então não tem nada a ver com limitação da taxa de fotossíntese. Com isso a gente encerra, né, gabarito letra C, a gente encerra aí essa prova de 2020, já temos 2 provas corrigidas. Veja que a UERJ ela começa a pegar o aluno nessa percepção, se ele domina essa questão botânica aí, essa parte de polinização. Você vê que não é uma decoreba, você tem que raciocinar. Bastante DNA, foram 2 questões só nesse ano de 2020. Em 2021 caiu, é o vídeo anterior, foi a última questão. Então assim, vamos começar a ficar ligado, porque quando eu entrar numa teoria, a gente vai resolver questões novas sobre isso daí. Beleza? Forte abraço, fiquem com Deus. Se inscreva no canal, me acompanhe também no Instagram. Estamos juntos, fé em Deus e bons estudos. Confia que vai dar certo. Um grande abraço.